Fala galera, professor Rafa Alonso aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre empunhar uma barra e um kettlebell. Bom, é isso aí galera, não é só segurar a barra e o kettlebell e sair fazendo exercícios assim que nem doido. A gente precisa pensar na saúde do nosso punho e também do nosso antebraço, quando o assunto é kettlebell no caso. Então eu vou mostrar algumas formas da gente empunhar a barra com segurança, empunhar o kettlebell com segurança, o que é mais indicado para a gente fazer em cada caso. Bom, é isso daí, vou começar falando da barra. Quando a gente empunha a barra, principalmente para fazer supino, press, a gente não pode deixar o nosso punho fazer muita extensão, porque às vezes a barra ela vai ser apoiada de uma forma na qual a gente vai machucar o nosso antebraço. Então quando a gente pensa em empunhar a barra, a gente precisa manter ou o nosso punho alinhado com o antebraço ou uma extensão de 45 graus aqui no máximo. Então a dica é bem simples para a gente conseguir empunhar a barra dessa forma. A gente vai primeiro pegar o nosso dedo indicador e fechar lá na barra, o nosso dedo médio, fechar na barra e fechar nosso dedão, apertando eles assim. Aí a gente vai acelerar como se fosse uma moto, eu acelero e depois eu fecho os outros dois dedos. Quando eu faço isso, ó, se eu abrir minha mão, tá vendo que essa parte aqui, ó, dos meus dedos, ela está protegida, eu não estou pressionando, esmagando essa parte aqui, ó, contra a barra. Então, dedo indicador, dedo médio, fecho meu dedão sobre os dois, aí eu acelero e depois eu fecho. Então, se eu for fazer um press dessa forma, eu consigo posicionar a minha mão alinhada com o meu antebraço ou, no máximo, um pouquinho de extensão de punho assim. Então eu consigo fazer com que a barra faça pressão sobre meu antebraço e não lá na ponta da mão, fazendo uma hiperextensão aqui no meu punho e machucando então o meu punho. De novo, dedo indicador, fechei, dedo médio, fechei, pressiono aqui meu dedão sobre eles, meu polegar sobre eles, acelero e fecho os outros dois dedos. Mesma coisa do outro lado, fecho os outros dois dedos. Então a partir daqui eu tenho uma posição legal para conseguir, ó, deixar minha mão protegida. Então a partir daqui eu consigo fazer o press ou até mesmo um supino quando necessário. Existe também um outro tipo de pegada que geralmente a galera que faz os levantamentos de peso, power clean, jerk, utiliza, que é a chamada hook grip, onde a gente coloca o dedão por dentro e abraça ele com o nosso dedo indicador e o dedo médio, e aí a gente fecha também os outros dois dedos. Essa pegada ela é muito legal porque ela não solta, então a gente consegue levantar muito peso assim, mas para os iniciantes pode ser bastante dolorido aqui nessa região do nosso polegar. Então é uma pegada mais avançada que você pode explorar ela também para fazer principalmente os exercícios onde a gente puxa a barra. Ah, Rafa, então quer dizer que eu não posso fazer uma hiperextensão aqui no meu punho? Você pode sim. Quando a gente for fazer, por exemplo, a posição hack no agachamento, a gente geralmente tem essa mão mais aberta, um punho hiperestendido, mas por quê? Porque a barra ela não vai repousar exercendo força contra a minha mão. Geralmente ela vai repousar exercendo força nessa região aqui, ó, entre o deltoide e a nossa saboneteira aqui, como a galera do exército chama. Então a pegada aqui no kettlebell, ela não acontece igual a da barra na maioria das vezes. Por quê? Quando a gente segura assim, o kettlebell ele vai repousar sobre o meu antebraço e isso daí vai gerar bastante pressão aqui, que vai ser bem desconfortável. Então, geralmente,
a gente vai entrar com a mão dessa forma, ó. Eu coloco aqui meu dedinho e vou deslizar, ó, com o meu indicador lá na outra alça do kettlebell, na outra base aqui da alça do kettlebell. Então eu entro com a minha mão e o kettlebell ele vai ficar assim, ó, na diagonal, ele não vai ficar dessa forma. Entrei com ele dessa forma, aí eu vou pressionar ele assim. Geralmente acontece também em alguns movimentos a gente partir dessa posição, e aí quando o kettlebell vai pendular no meio das minhas pernas, eu passo para essa posição aqui, ó. Então eu vou fazer essa transição daqui, quando ele estiver no meu ombro, para cá, quando ele estiver pendulando. Então você pode notar que em alguns movimentos acontece isso, ó. Mas todos os exercícios de grind, de força, em que a gente vai empurrar o kettlebell para o alto, o kettlebell ele vai ficar na diagonal em relação à minha mão. Então, pessoal, percebam que quando eu empunhar o kettlebell, meu punho ele tem que ficar alinhado com o meu antebraço ou agora flexionado. Se a gente lembrar de uma queda de braços, de uma disputa de braços, tem mais vantagem de força quem fica dessa forma. Por quê? Como o peso, o kettlebell ele vai ficar com a maior massa nesse lado aqui do meu antebraço, ele vai querer fazer uma extensão com o meu punho. Se eu fizer essa extensão, ele vai começar a fazer peso aqui no meu antebraço. Quando eu faço essa força contrária, ele se posiciona melhor em relação ao meu antebraço. Então, quando eu for empunhar, eu faço aquela pegada, deslizo o meu dedinho, faço com que a alça do kettlebell fique diagonal em relação ao meu punho e eu levanto então o kettlebell. Aqui eu tenho 3 pontos de contato. Eu tenho essa parte de cima, entre meu polegar e o indicador. Eu tenho a parte de baixo da minha mão. E eu também tenho contato aqui, ó, no meu rádio. E aí eu posiciono o kettlebell dessa forma. Perceba que meu punho, ele está assim, ó. Isso daqui é uma pegada forte, é uma empunhadura forte. Se eu deixar ele fazer peso lá atrás, ele vai começar a pesar no meu antebraço e também vai acabar sendo desconfortável para o meu ombro. Por isso que a gente faz essa pegada aqui. Eu vou tentar fazer algumas repetições aqui do clean para a gente observar essa diferença de pegada. Então eu vou parar o movimento no meio, posicionar o peso no chão para mostrar que a minha pegada ela vai sair dessa alça na diagonal e vai passar para a ponta dos meus dedos. Então essa transição, ela também tem uma diferença nessa pegada, na parte de baixo da pegada, porque eu não pressiono meu kettlebell com muita força. Eu deixo minha mão, meus dedos rígidos, mas eu deixo um espaço para que a alça do kettlebell transite deslizando ali entre os meus dedos. Se eu tentar fazer força, o que vai acontecer? O kettlebell ele vai fazer muita pressão sobre essa região aqui que a gente tem calo e aí vou machucar mais minha mão. Então a gente mantém os dedos bem rígidos, mas abre um espaço para que a alça do kettlebell transite. Então, vamos lá. Então aqui eu faço a pegada, como a minha mão ela vai entrar invertida, isso é uma adaptação que eu gosto de fazer no clean. Eu entro com o L da minha mão no L da alça do kettlebell. Você vai ver gente que entra já com essa pegada igual a da barra e vai dar um início no exercício. Eu gosto de apontar a alça diagonal em relação ao meu corpo, entro com o L da mão no L da alça do kettlebell e aqui eu vou fazer o posicionamento. Entrei, pegada aqui diagonal e aí quando eu fizer o pêndulo eu vou passar para outra pegada. Percebe, ó, que já mudei a pegada aqui, ó. Então eu volto, entrei. Faço essa transição, ó. Vou tentar fazer o mais devagar possível aqui, vou jogar o peso um pouquinho para frente, ó. Pum, passei, ó. E aí, então eu faço essa diferença de pegada. Quando a gente for fazer
por exemplo, o swing unilateral, eu já vou me posicionar dessa forma. Então eu deixo, ó, meus dedos rígidos, só que o peso ele desliza, ele transita dessa forma para não machucar a minha mão. Então faço o movimento, a pegada, o peso, ele fica, ó, movimentando na minha pegada e assim não machuca a minha mão.